Era uma vez uma aventura e duas Larissas. Quando tínhamos 6 anos, eu convidei a Lari para um passeio pra lá de diferente. Será que à medida que a gente envelhece, a gente vai desbotando? Será que a gente vai perdendo o nosso colorido, né? E será que a gente consegue resgatá-lo de alguma forma? Eu fiquei curioso agora, será que pode contar qual que era o nome? Eu acho que pode, né? O nome era muito relacionado ao percurso do livro, né? Que as meninas saírem em busca de um caminho e subir o escadão, o sonhado escadão. Então, elas queriam chegar lá no alto. E o nome, então, o nome que dava título ao livro era Lá no Alto. Eu sou a Lara, eu nasci em Minas, no interior de Minas Gerais, e moro no Rio há mais de 20 anos já. Vim para fazer faculdade, aí me formei em publicidade, trabalho com marketing e resolvi, há um tempinho atrás, a me aventurar nesse projeto de contar uma história muito especial, que é baseada numa história da minha vida, que foi um episódio da infância, onde eu e uma melhor amiga da época, a gente resolveu sair da escola para passear pela cidade sozinha, sem nenhum adulto, e conseguir desbravar um caminho que a gente tinha curiosidade de conhecer, né, pelas próprias pernas ali. Eu sou a Bela Pinheiro, a Bela ilustradora. Na verdade, eu sou graduada em Direito, bacharel em Direito, mas assim, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito do lado artístico. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a me dedicar um pouco mais, assim, de fazer curso e tudo. E aí eu percebi que eu realmente quero investir nesse lado da minha carreira. O desenhista para o ilustrador tem uma diferença, né? Ele está muito mais ligado ao desenho, né? Como um fim. Então, aqui no livro, né? Isso é uma ilustração, porque está acompanhando um texto, entendeu? Assim, ele não é o desenho pelo desenho. Então, de fato, assim, é muito, muito legal fazer essa pontuação. Para escrever e para ilustrar, então eu vou perguntar para as duas. Vocês tiveram que acessar a criança que ainda mora em vocês, ou esse já é um exercício diário que a vida estabelece? Olha, para mim é um exercício diário e acho que é intuitivo e não sei se é uma busca, é intuitivo porque acho que a criança está aí, ela é parte da gente, né? Em muitos momentos a gente às vezes luta para não deixar a nossa criança sobressair. Eu amei essa pergunta, obrigada por ela, Felipe. Quando eu li pela primeira vez o texto, esse contraste entre o universo da criança e o universo do adulto ficou muito evidente para mim. Então, eu já pensei assim, nossa, eu quero levar de alguma forma visual essa diferença, assim, esses dois mundos que existem, né? Eu quis trazer por meio da cor, sabe, assim, as crianças as cores vivas, assim, mais vibrantes mesmo, e os adultos, assim, quase monocromáticos, acinzentados e tal. É algo que fica bem colocado no livro. Então, muitas referências que eu apresento no meu trabalho e que eu retomo são, de fato, da minha criança, né, assim. Os livros infantis, no decorrer do tempo, passaram pelo desafio de estabelecerem uma narrativa atrativa para os adultos também? Vocês sentiram isso? No mundo atual, onde a gente tem a atenção, né, das crianças, das famílias, o tempo todo sendo dividida com o celular, os games, né, as multitarefas das escolas, e assim, eu sou mãe, então eu falo com propriedade. O momento de resgatar a leitura, de resgatar o espaço da leitura dentro da sua casa,
para que pais e filhos possam compartilhar, né, e estar como um momento de estarem juntos, compartilhando as histórias e compartilhando as suas visões das histórias, uma troca. Essa questão, né, do fazer conjunto. E eu queria acrescentar também que uma boa história, eu acho que tem várias camadas, né? Tanto as camadas do texto, quanto as camadas da ilustração, que, enfim, se complementam ou se enriquecem mutuamente, né? E aí, cada camada dessa, eu acho que fala para um público, sabe, assim, porque a história da Lara e da Larissa fala de maneira singular para cada faixa etária. Então, a criança de 10 anos que vai pegar o livro, vai ler, vai se identificar, olha, eu tenho uma amiga na escola que é que nem a Lari, e olha só, a gente se encontra e fica fazendo planos. Agora, o adulto vai ler, né? Estou aqui pensando, o adulto vai ler e vai pensar, nossa, será que eu estou ignorando o chamado da minha criança para subir no escadão? O livro aborda várias questões, e uma delas é sobre o olhar desatento dos adultos diante das crianças. Essa percepção mais sensível tem relação ao resgate que fizeram com a própria infância, ou da necessidade de um olhar mais apurado que exigiram de si mesmas como adultas? Olha, de novo, para mim, são as duas coisas juntas. Acho não, essa é uma das poucas clarezas, talvez, que eu tenha e que me motivaram e me ajudaram na hora de entender o que eu queria contar. E era bem, a sua pergunta é muito o que eu queria contar, onde eu queria chegar, né? Quando durante todo o processo de elaboração e depois de escrita do texto, porque é quando se olha lá para trás e se entende, né, comportamentos, anseios, desejos, a relação das crianças, das famílias, a das outras todas com as quais você se relacionava, e quando você olha para agora, e o seu olhar de agora, ele é motivado pelo resgate que você faz lá de trás. Eu tive uma reflexão parecida quando, em 2019, eu fiz um desafio pessoal, que é o Aquabela Literária. Então, durante os 30 dias do mês de agosto, que é do meu aniversário, eu pintei uma aquarela de uma história que, na infância, de que eu gostava muito. Então, eu fiz aquela lista e tal. E, claro, para ilustrar, eu revisitei essas histórias, e essa experiência, assim, foi fantástica, porque eu senti exatamente as duas coisas. Uma que foi rememorar algumas sensações, algumas imagens que já quando criança eu tinha, e a outra foi talvez ressignificar, acrescentar uma camada adicional por meio do meu fazer artístico atual, do presente, e também, como a Lara disse, assim, do futuro, né? Por que eu estava fazendo aquilo? Porque eu já estava em outro momento, eu estava no momento de buscar profissionalmente a ilustração por meio das histórias. Qual a importância de uma criança ter contato com a literatura? Acho que é primordial, é muito importante a criança que lê, ela é a criança que abre, parece clichê, mas é clichê e não tem como não ser clichê, e é para ser clichê mesmo. Você abre portas, né? Abre portas da imaginação, é onde a criança vai entrar em contato com possibilidades. As histórias, elas são possibilidades de existir, de ser, de refletir, de estar. Quanto mais você lê, quanto mais acesso a essas possibilidades, a esses universos se tem,
mais imaginação você provoca, né? E com a imaginação vem desejo, vem anseio, vem busca, vem procura, e isso constrói. Qual a importância do estímulo da linguagem visual das ilustrações nas crianças? A ilustração, eu acho que é uma porta de entrada, sabe? Porque muitas vezes a criança que está em fase de alfabetização, ela vai para o livro por meio dos desenhos, das cores, das formas, enfim. Então, eu acho que a ilustração no livro infantil, infanto-juvenil, ela está de mãos dadas com esse acesso à leitura e uma forma de tornar mais estimulante e mais convidativa a experiência da leitura. E é também muito importante, eu acho, que o estímulo, assim, dos adultos, né? Porque eu, desde sempre, fui muito interessada por leitura, por livros ilustrados, enfim, porque eu tive esse estímulo, assim, dos meus pais me darem livros e tal, então eu acho que é bem por aí, sabe? Se vocês pudessem se reencontrar mais jovens, na idade que tem Lari e Larissa, o que vocês falariam? Nossa, que difícil. Olha, sinceramente, quando eu tinha 6 anos, eu queria ser astronauta, então, assim, eu ia ficar surpresa. Eu acho que eu passei a considerar a carreira de ilustração só, assim, na época da adolescência mesmo, no momento, assim, de prestar vestibular. Então, quando eu era criança, na verdade, eu era muito mais interessada por áreas, assim, de ciências, no caso, científicas, né? Gostava muito de planejar, criar uma máquina do tempo, queria ser astronauta. Então, eu tinha uma inclinação um pouco diferente que eu fui caminhando para um outro lado, sabe? Mas, de toda forma, eu tenho muita certeza de que a Bela, de 6 anos, de 10 anos, ia ficar muito feliz me vendo nesse caminho que eu estou percorrendo, sabe? Assim. Olha, eu vou pegar esse gancho da Bela a Bela de 10 anos, 6 anos que você falou. Uhum. Eu acho, assim, né, pensando na Lara que viveu lá a história, que fugiu da escola, que queria andar pelas ruas, subir a escada. Eu acho que ela lendo esse livro agora, né, que não é só talvez a materialização de um caminho, de um percurso, da maturação, né, de toda uma vida aí, de tentar ouvir o coração, como a gente fala muito, como o livro traz isso, né, dar ouvidos ao coração. Eu que gostaria de agradecer, Felipe, a Bela, por estar aqui junto, e, enfim, é uma oportunidade enorme a gente poder compartilhar um pouquinho desse projeto e do que motivou, de quais são os nossos desejos, os nossos recados, aquilo que a gente quer passar para os adultos e para as crianças. Quero agradecer também, Felipe, pelo convite, a Lara também pela presença, e eu acho que é uma experiência de continuar dando vida para as nossas personagens, que a gente tem tanto carinho por elas no nosso processo criativo, e poder falar sobre elas para as outras pessoas e proporcionar esses encontros, eu acho que elas ganham mais vida e mais cor ainda. Então, assim, é muito, muito gratificante para mim poder ter tido essa conversa e ter resgatado minha criança e trocado tanto. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Boa Beijo noite. dela. Obrigada, beijo.